Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez reunidos para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão. E hoje, irmãos, eu trago um tema que para alguns vai ser uma coisa um pouco polêmica, que é o tema política e espiritismo. Estamos aí nas vésperas, né? Um pouquinho mais que uma semana para as eleições e trago esse tema para a gente refletir um pouco. Será que existe relação entre espiritismo e política? O espiritismo ele deve se envolver com os problemas políticos? Se nós pegarmos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia do Chico, e ler esse livro nós vamos ver a disposição dos espíritos superiores, espíritos que quiseram trabalhar para a evolução do nosso Brasil, muitos convidados por Mestre Jesus a modificar os rumos da nossa pátria. Muitos reencarnando, né? Sendo assim, estando extremamente envolvidos com os processos de independência do Brasil, com a abolição da escravidão, muitos espíritos inspirando os encarnados também para auxiliar na execução, na evolução do nosso Brasil. E nós vamos encontrar bastante espíritas no meio da política. Carbaj Schutel foi o primeiro prefeito de Matão. Ele dizia que em política, em ciência e em religião, só há um norte a seguir, o da verdade. Bezerra de Menezes, né, foi vereador e deputado pelo Rio de Janeiro. Inovou muito, buscou através de projetos de lei regulamentar o trabalho doméstico, visando conceder à categoria aviso prévio de 30 dias. Denunciou os perigos da poluição que já naquela época afetava a população do Rio de Janeiro, promovendo providências para combatê-la. Foi membro, né, em 1882, das comissões de obras públicas, redação e orçamento. Temos Eurípides Barçanufo, que foi vereador em Sacramento. Então veja, a resposta está aí. E esse tema, amigos, nos permite muitas e muitas reflexões sobre os acontecimentos que nós temos no Brasil, principalmente quanto à corrupção. Como nós devemos nos comportar em relação a isto, como cristãos? E nós vemos que não é fácil, amigos, não é fácil por tudo que nós estamos vivendo, não é fácil controlar o sentimento de revolta diante de tanta injustiça, desonestidade que nós observamos. Não é isso? Nós vimos também, tivemos a oportunidade do tema julgar, que nós não temos condições de avaliar todas as causas que levam a uma ação, mas que nós podemos sim analisar os fatos e, mediante esses fatos, realizarmos as nossas reflexões. E uma das reflexões, o papel dos nossos irmãos políticos. A corrupção ela existe por causa ainda do egoísmo, do orgulho. O homem egoísta ele utiliza a sociedade para alcançar somente o seu progresso material. Esquece que essa conquista da matéria, tudo o que é material, ficará junto com o corpo que vai perecer. Enquanto que ele vai levar para o plano espiritual somente aquilo que realmente pertence a ele, tantas qualidades quanto as imperfeições. Nós estamos todos, como cristãos, em busca de evolução, aprendendo a trabalhar com novas ferramentas. O poder e a ganância são ainda ferramentas a serem superadas por muitos irmãos que se candidatam aos cargos políticos.
E como o novo para muitos é um aprendizado. E nem todos conseguem vencê-las nas primeiras tentativas. Igual às séries da escola, não é? Enquanto nós estávamos no primeiro ano, tudo maravilha, desenhos, brincadeiras, coisas mais fáceis. Nas próximas séries vêm as tabuadas, os cálculos, as regras de português, que tornam o aprendizado um pouco mais difícil. Assim também é a vivência dos irmãos na política. Estão sendo apresentadas para esses irmãos novas ferramentas que são verdadeiras tentações para o espírito, para que ele possa aprender a lidar e se conseguir evoluir nesses novos requisitos. Só que muitos irmãos não estão conseguindo. São como as crianças que se lambuzam inteiramente a chupar um sorvete. E não podemos, irmãos, esquecer que mesmo que não aprenda que isto é errado no plano material, ou seja, passam impunes, entre aspas, pela justiça dos homens, ao desencarnarem terão que enfrentar depois a colheita dessas atitudes equivocadas, a perda dos privilégios. Jesus, dizia que aqueles que se colocarem primeiro serão os últimos. No plano espiritual, de não poder mais esconder de ninguém o que fizeram, a vergonha das máscaras caindo, saber que o dinheiro que desviaram deixou centenas sem educação, merenda, saúde, provocando a morte indireta de muitos e que poderão ser muito cobrados pelas suas vítimas no plano espiritual. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo o gênero, os requintes do prazer. Resposta: pobre criatura, mais digna de lástima de que de inveja, pois está bem perto da morte. Ele continua: da morte física ou da morte moral? Eles respondem: de ambas. Raul Teixeira, ele diz que uma das suas... Ele estava numa capital, num encontro, fazendo exposições, palestras, e ele foi convidado depois a almoçar num restaurante ali perto da onde tinha sido o encontro. E naquela passagem em direção ao restaurante, ele viu uma mulher, uma mendiga, que estava mexendo na lata do lixo procurando algo para comer. E ele, muito emocionado com aquela cena, até pensou no restaurante em pedir alguma coisa para entregar para ela. E o seu mentor comenta assim com ele, que aquela mendiga foi em uma das reencarnações um político muito famoso no Brasil. E que naquela mesma avenida aonde a mendiga estava, chamou atenção para a placa. Ela recebeu a avenida, o nome que aquele político famoso teve na reencarnação anterior. Naquela avenida, ele havia recebido muitas homenagens. E quando chegou na pátria espiritual, as máscaras caíram, viram tantos erros, entra numa sintonia de revolta, de desequilíbrio, que reencarna nessa condição e sem saber, sem ter a consciência, ela se liga à sintonia daquela região aonde ele recebeu muitas homenagens. E ela, sem saber, se permanecia presa naquele local, vivendo nas latas de lixo naquela região. Então, irmão, nós já sabemos que a semeadura é opcional, mas qualquer colheita é obrigatória, tanto para o bem quanto para o mal. E aí a gente pensa assim que talvez, por tudo que nós vivemos, o nosso país, em termos de economia, em termos de política, de sociedade, que talvez nós poderíamos ter nascido em outras nações, mas por que justamente no Brasil? Lembra que Chico comentava que em termos de reencarnação,
Ninguém erra de endereço. Ninguém erra de endereço em relação à família, às pessoas que nós vivemos e aonde nós estamos encarnados. Kardec pergunta assim para os espíritos: de onde provém o caráter distintivo que nota em cada povo? Ele recebe assim como resposta: assim como os espíritos reencarnam em uma determinada família pela sintonia, assim também ocorre entre os indivíduos que compõem uma nação, pela sintonia. Então, olha que coisa. Se nós estamos reencarnados no Brasil, nós nos sintonizamos com tudo isso. Nos sintonizamos. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus pede para o espírito de Ismael, que é o coordenador, né, dos trabalhos no Brasil, para trazer para o Brasil todos os espíritos que ainda precisavam conhecer o seu evangelho de amor e piedade. Espíritos que se equivocaram muito no passado, nas guerras mundiais, nas cruzadas, homens-bombas, desde a época do descobrimento, estão reencarnando aqui. O Brasil é escolhido por Jesus para ser a escola para os espíritos que necessitam ainda entender os seus verdadeiros ensinamentos, ou seja, nós. É o hospital que vem curar as nossas feridas espirituais. É o cárcere, a prisão, onde nós temos a oportunidade de sanar as nossas pendências com a nossa própria consciência. Então o Brasil, ele é escolhido para Jesus, por Jesus, para que todos os espíritos que ainda precisam entender o seu evangelho de amor e piedade, entender que Deus não quer guerra, entender que Deus, ele perdoa, ele ama todos nós, ele não quer a violência, ele não quer o sangue do irmão. Espíritos que se equivocaram muito no passado são reposicionados aqui, para que numa família cristã, numa religião cristã, eles possam compreender pela primeira vez, talvez, esses novos caminhos, esse novo entendimento do que Jesus quer, do que Deus quer para nós. Então, irmãos, nós temos sintonia, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, nós precisamos estar aqui, nessa escola bendita. E se nós estamos, nós nos sintonizamos com tudo isso que acontece. Nós temos alguma coisa com tudo isto, não é? E o Brasil é escolhido como a escola, gente, porque o Brasil é o país no mundo que hoje tem mais pessoas que acreditam em Deus, maior número de católicos, maior número de religiões cristãs, é onde o espiritismo mais se desenvolveu. Então talvez seja uma oportunidade dos espíritos que ainda não entendem esse evangelho de Jesus, esse amor, essa piedade, esse Deus de perdão, para vir justamente conhecer dentro de uma religião cristã, independente de ser espírita ou não. E a gente tem a percepção que o Brasil, ele evolui muito lentamente em termos de economia, em termos de política, de sociedade, né? Por quê? Quem está reencarnando aqui, gente, em sucessivas reencarnações? Aqueles que mais precisam aprender. Aqueles que ainda precisam conhecer. Então, veja, se a gente reencarnasse no Brasil, né, e aprendesse bem as lições, aí esse espírito desencarna, se ele voltasse em várias e sucessivas reencarnações, encarnando sempre na mesma pátria, evoluir, se fossem os mesmos espíritos que reencarnavam aqui, quer dizer, a gente já teria uma evolução muito grande na política, sociedade, na economia. Por quê? Haveria nessa evolução de aprendizado. Mas às vezes está reencarnando no Brasil pela primeira vez, um espírito que vai ouvir pela primeira vez esses ensinamentos, essa educação diferente do que ele teve. E quando esses espíritos que são ainda crianças nessa evolução, eles vão para alguns cargos como política, como a economia, eles acabam cometendo muitos equívocos, acabam tendo muitas quedas, cedendo muito às tentações. Então veja, né? É lento, porque isso é uma escola. Se é uma escola, como prometido por Jesus, todos terão a oportunidade aqui de refazer, de repensar as suas ações.
Então, irmão, se nós temos sintonias com tudo isso, e se a gente falar corrupção, que é o que nós mais pensamos, de quem é a culpa de tanta corrupção? É dos políticos? A culpa é nossa também, irmãos. Porque enquanto como sociedade os políticos são assim, porque nós na maioria ainda somos assim. Não se muda os políticos para mudar o Brasil. Se muda a maneira de pensar de uma nação para mudar os políticos e melhorar o Brasil. Porque você quer ver como é que nós estamos em sintonia? Quer ver como é que nós estamos em sintonia, em maior ou menor grau, com tudo isso que nós vivenciamos? Olha como é que nós estamos em sintonia, irmãos. Quer ver? Logicamente que há exceções, estou dizendo isso analisando fatos da média, não julgando, mas analisando, trazendo para o nosso dia a dia para a reflexão. Quer ver? Sonegação de impostos. O imposto de renda, sonegamos às vezes, não colocamos tudo o que nós ganhamos e usamos às vezes os políticos como justificativas. Eles roubam, larga a mão de sustentar, né, esse pessoal, não é? Se eles fazem assim, vou largar a mão de ser trouxa, eu também vou fazer assim. Quer dizer, né, justificamos os nossos atos, as nossas escolhas de sonegação de imposto, usando os exemplos do político. Eles fazem assim, também vou fazer assim. Quer dizer, condenamos e basicamente executamos a mesma ação. Esquecemos que Jesus disse: dai a César o que é de César. Se eu sou um comerciante que aceito fornecer uma nota de venda de um produto com valor maior do que o custo real, para que a pessoa responsável pela compra fique com a diferença e repasse o prejuízo para os outros, estou com certeza adubando um novo corrupto, que não pensará duas vezes em fazer a mesma coisa com os bens públicos, se um dia ele for político, superfaturando produtos hospitalares ou se beneficiando de alguma empreiteira, né, em concorrências públicas. Se eu tento corromper um policial para que ele não me aplique uma multa merecida, não sou digno de reclamar das injustiças morais do nosso Brasil. Se forneço um atestado médico a alguém que não precisa, ou me utilizo deste para não ir trabalhar, não sou diferente dos irmãos que estou apontando o dedo. O mesmo vale se eu estaciono em vagas para deficientes ou idosos sem me encaixar nessas categorias. Nossas escolhas e modos de agir de hoje ditarão os governantes que nós teremos amanhã. Quando nós temos asco ao ver o que ocorre hoje com a política brasileira, nós estamos, na verdade, vendo o reflexo da sociedade brasileira que ajudamos a construir e que fazemos parte dela também, em maior ou menor grau. E com isso tudo, irmão, talvez até o nosso desinteresse em tudo isso, a nossa maneira de viver, nós estamos, como eu disse, criando talvez a cada momento novos políticos corruptos por aceitar, né, que o cidadão que está ao nosso lado também se comporte da maneira assim, adubando. Quer dizer, se eu aceito, se eu endosso aquele que na sociedade hoje, endosso ele, aceito, permito que ele haja de uma maneira incorreta, quer dizer, eu estou dizendo assim para ele, meu amigo, tudo bem, sem problema, isso é normal, todo mundo faz assim. Não é? Se eu aceito alguém cortar uma fila na minha frente, se eu não falo nada, se eu aceito alguém dar um troco errado, se eu aceito alguém a me vender algo que eu não pedi, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando que dar o jeitinho funciona. Não é assim. Nas pequenas coisas do nosso dia a dia, se nós não exigirmos o nosso direito com educação, sem violência, porque não precisa disto, nós estamos permitindo, ou melhor, educando irmãos de maneira equivocada, não é? Educamos de maneira equivocada. E não vamos esquecer
que o político que hoje está no poder, ele foi um cidadão no passado. E ele às vezes não se tornou corrupto ao virar político. Ele era corrupto enquanto um cidadão. Simplesmente ao chegar lá em cima, o que ele vai fazer? Ele vai refletir a educação que ele teve. A educação do que quem chora mais, né? Quem pode mais, chora menos. Porque, de certa maneira, é a educação que nós até transmitimos para os nossos filhos, e às vezes é a educação pelo qual nós fomos educados, de pensar somente em nós mesmos, de não olhar o outro, olhar nossa necessidade acima de qualquer outra coisa. E o que eu estou dizendo é coisas pequenas. Como é que nós educamos nossos filhos? Filho, não deixa o amiguinho te bater, senta a mão nele. Quer dizer, se nem para o meu filho que a violência é a solução. Não seria mais sensato chamar os pais dessa criança ou os professores para resolver isso de uma maneira diferente? Às vezes, quando nós pedimos para o nosso filho, né, alguém ligou no telefone, no celular, é uma operadora de telefone, alguém tentando vender, é do banco, eu falo para o meu filho, filho, fala que o papai e a mamãe não está. O que eu estou fazendo para o meu filho? Dizendo para ele que mentir dá certo. Quer resolver os problemas? Mente. Os nossos irmãos políticos, aqueles que usam da corrupção, o que eles fazem? Eles mentem. Eles não mentem. Essa mentira surgiu lá em cima. Eles foram educados com cidadãos aqui embaixo para realizar isso aí. Então verifica que a coisa não depende somente de lá. Nós temos também a nossa participação. Nós temos a nossa participação. E nós temos que começar, meus irmãos, a pensar também nisso. E de que maneira nós podemos auxiliar tudo isso? Nós podemos fazer passeatas? Podemos, de maneira pacífica, mostrar que nós não estamos concordando com tudo isso. Podemos, não tem problema. Sair na rua, mostramos que nós queremos algo melhor para nós, que nós não estamos aceitando isso tudo. Jesus nunca perdeu a oportunidade de corrigir ou chamar a atenção para aquilo que estava errado, mas sempre de maneira pacífica. Nós podemos orar pelos nossos irmãos políticos, podemos e precisamos, irmãos. Quantos de nós já fizemos isso? Imagine no plano espiritual, naqueles lugares, como é que ele é. Imagine a influência negativa que esses irmãos sofrem dos irmãozinhos desencarnados que querem toda essa bagunça, toda essa rebeldia. Nós já estudamos que as vibrações, elas influenciam tanto para o bem, tanto para o mal. E às vezes a gente só fica tirando pedras, pelos nossos pensamentos negativos desses irmãos que estão na política, nós aumentamos ainda mais a carga de energia ruim, de energias ruins que eles recebem. É jogar gasolina na fogueira. Olha uma pergunta. Será que se nós estivéssemos no lugar deles, troca de posição com eles, nós não cometeríamos os mesmos deslizes? Será que nós estamos prontos também para suportar a tentação do poder? Será que nós não falharíamos também? E não vamos também esquecer que talvez em outras vidas nós já fomos também um político em outras reencarnações e que cometemos os mesmos deslizes. Outra reflexão, todo político é corrupto? E aqueles coitadinhos que no meio de tantas dificuldades tentam cumprir o seu dever honestamente, que nem aparece para nós, que nem ficamos ouvindo. E às vezes colocamos todo mundo no mesmo saco. Não é isso, irmãos? Precisamos orar por esses irmãos, porque imagina a influenciação negativa. Imagina, não é? E precisamos, como eu disse, começar a melhorar ao nosso povo enquanto cidadãos.
A semente mais preciosa que nós poderemos plantar é educar um novo cidadão, principalmente os nossos filhos. Nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso do dane-se, de olhar simplesmente o meu lado. Precisamos mostrar para os nossos filhos que existe alguém do lado dele que tem os mesmos direitos que ele. Mostrar que às vezes o brinquedo que ele não gosta mais é felicidade de uma outra criança, que a roupa dela é agasalho para alguém que não tem, e que se ele tivesse na situação daquele outro, que ele poderia ser a criança sem brinquedo, sem roupa, e que se ele recebesse uma ajuda, ele ficaria muito feliz. Necessário combater o egoísmo, pois não me deixa pensar no outro, criando um novo cidadão. E como fazer isto? Principalmente pelos nossos exemplos. Gente, um exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E nós educamos tanto para o bem quanto para o mal através do exemplo. Porque verifica, se os nossos filhos pegarem a gente jogando papel no chão, ele vai aprender que é normal jogar lixo na rua, no chão. Se ele pegar a gente passando pelo sinal vermelho, ele vai entender que fazer isto no futuro é normal. Precisamos educar uma nova maneira de pensar de uma nova geração, quebrar esse ciclo vicioso. Porque o político, o cidadão que vai virar político, chega lá em cima, ele reflete a educação que ele teve. Se nós conseguirmos uma nova maneira de pensar, de um novo cidadão mais preparado, que foi educado para pensar também no outro, ao se tornar o político, ele vai também executar as suas ações para pensar também no outro. Não é? Precisamos fazer essa mudança da maneira de pensar. E quem pode fazer isto? Cada um de nós, que já temos essa consciência a mais, que nós já adquirimos esse despertar para certas coisas, buscando os nossos direitos, sem violência, procurando educar aqueles que vêm, pensando no próximo, rezando pelos nossos políticos, parando de condenar todo e qualquer político, porque não são todos que executam aquilo que é mostrado na televisão. Precisamos. E nessas eleições, irmãos, nós não podemos mais votar como nós votamos. Nós não podemos mais. Nós não podemos aceitar essa troca porque eu ganhei alguma coisa de algum político, eu vou votar nele em troca disso. Podemos, irmão. Não podemos. Não é? E olha, irmãos, nós também não podemos mais aquela história de ouvir de alguém que o político é bom sem pesquisar. Não dá mais, companheiros. Não dá mais. Não dá mais porque nós temos uma ferramenta nas nossas mãos, irmão. Digita sobre o seu político, aquele que você pensa em votar. Vai para sites confiáveis, cuidado com as fake news, cuidado com aquilo que você recebe. Verifica, não aceita a primeira informação, pesquisa em diferentes canais sobre aquele político, como é que é a vida dele. Pesquise. Pesquise se ele tem virtudes, o seu candidato, para ocupar aquele cargo, virtude de honestidade, de determinação, solidariedade, simplicidade, visão do futuro e principalmente os seus valores morais. Pesquise. Coloquemos pessoas de bem. Não dá mais para chutar o nosso voto, ficar confiando em telefone sem fio, sem pesquisar. Outra coisa também, irmãos, eu não vou votar em ninguém. Eu não vou votar em ninguém.
Vou anular o meu voto branco. Você, irmão, tem sim o livre arbítrio para fazer isso. Mas será que não votar não é simplesmente permanecer como as coisas estão? Permitir que aqueles que estão mal intencionados continuem aonde eles estão? Kardec perguntou no Livro dos Espíritos que pensar do voto de silêncio, prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade. O voto de silêncio, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que poderiam facilitar ocasiões para fazer o bem e assim cumprir a lei do progresso. Seu silêncio, por ausência ou omissão, pode trazer consequências maléficas a toda a sociedade. E o cristão não pode ser omisso e, assim, indiretamente, aproveitar-se do mal. Então, às vezes, na indecisão, às vezes no fato de não votar, não quero me envolver com isso, eu estou indiretamente contribuindo para o mal. Está aqui, pesquise. A gente talvez até, mesmo pesquisando, pode até errar, mas estaremos com a nossa consciência que nós fizemos algo diferente, nós procuramos algo diferente das nossas escolhas que nós tivemos no passado. Então precisamos, não dá mais para a gente aceitar as coisas como elas são. As mudanças só ocorrerão se nós participarmos dessa mudança. Platão dizia que o preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. Então vamos, amigos, vamos, irmãos. Mudanças exigem a nossa participação. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que agir de maneira diferente. E essa mudança, você sabe que ela é extremamente lenta. Nós não vamos conseguir mudar tudo de uma vez, mas nós precisamos começar. Se a gente conseguir colocar uma pessoa um pouquinho melhor do que aqueles que estão, houve mudança, irmão. E assim vai. E a nossa mudança de postura na sociedade, exigindo os nossos direitos, educando essas novos jovens, essas crianças com um novo pensamento, elas vão também fazer escolhas melhores. E a longo prazo, nós teremos cidadãos melhores, políticos melhores e, com toda certeza, um Brasil melhor. Ô amigo, lembre-se, você é um espírito eterno. Você terá todo o tempo, mas esse tempo, ele necessita de, em cada vestimenta que você tem na matéria, de você colocar um pouquinho de melhoria, um pouquinho do bem, um pouquinho do bom caminho na sua trajetória, tanto da sua evolução espiritual, para com todos aqueles que você convive e também para com a sociedade como um todo. É isso aí, amigos. Obrigado. Fiquem com Deus.